tecnologia, ferramentas, promoções e, além disso tudo, dados, para que vocês possam tomar as melhores decisões e, no fim das contas, vender mais. É justamente para aprofundar essa visão que a gente convidou aqui hoje para o palco dois dos nossos maiores parceiros em inteligência de mercado. Eles vão compartilhar com vocês tendências e comportamentos dos consumidores que vão ajudar a gente a entender como nos prepararmos melhor para a Black Friday que está por vir, que promete ser a maior Black Friday da nossa história. É com muito prazer que eu convido aqui para o palco Fátima Falcão, Head de Indústria de Varejo no Google, e Felipe Névola, CEO da Neltrust. Pessoal, bom dia. Eu sou o Felipe Névola, CEO da Neltrust. A gente é a marca, é a empresa com os dados do e-commerce brasileiro e hoje a gente está aqui para apresentar para vocês várias tendências, desde a parte do consumidor até os produtos, categorias. E a Fátima, se apresente. Boa tarde, Mercado Livre. Eu sou Head de Indústria para Negócios do Google. A minha equipe vive e respira o Mercado Livre. Eu vim de sapato amarelo para calçar os sapatos do meu cliente e, enfim, a gente vai falar de como calçar os sapatos do consumidor brasileiro nessa temporada de vendas. Então, como a gente é a empresa dos dados, de onde vem essas informações? A gente tem as transações do e-commerce. São dados reais, é realmente o que está acontecendo no mercado. E a primeira boa notícia que vocês estão vendo aqui comigo é que a gente teve no primeiro semestre de 2025, comparado com o primeiro semestre de 2024, um crescimento de 28% no número de pedidos. Tá? Então essa é uma primeira boa notícia, mas não para por aí. O faturamento também teve um crescimento de 18%. Então ele não é tão grande quanto os pedidos, mas também é um crescimento bem volumoso. E aí, se você olhar esses números, já são números bem impactantes. Mas o que eu acho mais interessante aqui é olhar esses 11% aqui. O que significam esses 11%? A gente está falando que hoje o e-commerce brasileiro ele representa apenas 11% do varejo como um todo, considerando o varejo físico. E a gente sabe, por causa de referências como a China, que já está na casa dos 30, dos Estados Unidos, que já está na casa dos 25, que a gente tem espaço para crescer esse número. Então, essa é uma ótima notícia para vocês que estão aqui vendedores, que a gente não está nem perto de atingir o que a gente acredita que o e-commerce brasileiro consegue chegar. Mas aí vocês devem estar vendo esse bolo bonito aí de cenoura e devem estar pensando, ué, o que tem a ver esse bolo ou o que eu tenho a ver com isso? E é isso que a gente vai tentar começar a mostrar para vocês algumas coisas que podem gerar insights, gerar ideias para vocês conseguirem vender mais. Por quê? A gente está falando que o mercado está crescendo e vai continuar crescendo porque tem espaço. Então, como que a gente faz para fazer parte desse bolo de cenoura? É legal vocês entenderem de novo que esses dados são de transações reais que eu vou mostrar para vocês agora. Por quê? Porque vocês podem ir também no nosso stand e ver a categoria que vocês trabalham. Aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns destaques que a gente escolheu, mas no nosso stand você pode ver uma demonstração. E como eu estou falando aqui de comida, de ingrediente, a gente preparou um pão de mel lá para vocês, se tiverem também dando um pouquinho de fome para vocês aproveitarem. Mas vamos para os dados então. Aqui o que eu tenho? Eu tenho um ranking de categorias, tá? Então eu tenho o primeiro destaque, a área de saúde. Então o segmento de saúde, ele pulou 4 posições no nosso ranking. Isso é um ranking de faturamento, tá? Então ele teve um aumento do ano passado para cá no primeiro semestre de 83%. Então é uma categoria que está crescendo muito. E daqui a pouquinho eu falo dessa canetinha aqui que vocês devem conhecer. Outra categoria que eu queria destacar é a automotiva. Então a automotiva também, ela está na 4ª posição do ranking e subindo bastante. Mas vamos falar um pouquinho de alguma coisa mais tangível, alguma subcategoria. Então o primeiro que eu queria falar, esse aqui me surpreendeu, tá? Eu estou construindo uma casa, faz até 4 anos que eu estou construindo essa casa, não me perguntem por quê. Mas essa parte aqui de material de construção, por que me surpreendeu? A casa de construção cresceu 20% também nesse período. Então vocês veem que quase todas as categorias estão crescendo. E 10% dessa categoria é de material de construção. Aí você deve estar falando,
Ué, mas você compra tijolo pela internet? Sim, a galera está comprando tijolo pela internet, piso pela internet, cimento pela internet. Então, realmente, o e-commerce está conseguindo expandir em novas categorias. Além disso, a gente tem também o automotivo, que é um segmento que está crescendo muito, e dentro desse segmento, 15% são ferramentas automotivas. E se você olhar aqui, olha o crescimento das ferramentas automotivas, 74%. Então, é um crescimento muito acelerado. E para fechar, duas que eu acho que são um pouco mais fáceis de entender como que a gente compra online, a gente tem a caneta. Então, a caneta emagrecedora, dentro daquela categoria que cresceu bastante, ela numa subcategoria ela representa 12%, mas olha esse número aqui, 331% de crescimento da venda de caneta. E, para fechar, a gente tem o perfume na beleza e perfumaria também crescendo bastante e representando 33%. E você deve estar pensando, tá, Felipe, entendi, está tudo crescendo, tem um monte de categoria aí, tem uns produtos em destaque, mas da onde que está vindo isso? Que parte do Brasil? Aonde estão esses compradores? Aonde está essa oportunidade para eu expandir meu negócio? Então aqui a gente consegue ver no mapa e a gente tem já outra notícia boa, tá? A palestra aqui a gente vai falar várias coisas positivas, mas porque é a realidade do que a gente está vivendo. Então a gente tem várias regiões, todas elas crescendo, mas eu queria destacar duas. A primeira é a região norte. Então, se vocês olharem a região norte, ela está com 24% de crescimento. E a segunda, inclusive, é o estado que eu moro. Tem alguém aqui do Centro-Oeste ou Mato Grosso do Sul? Dá um grito aí. Só ouvi minha esposa ali, tá? Mas deve ter ouvido mais um pouquinho para cá. Mas, então, aqui nessa região, a gente tem também um crescimento de 19%. E aí, de novo, por quê, né? A gente tem que tentar explicar o porquê das coisas. Então, essas regiões, elas estão crescendo porque a gente tem capacidade de entregar mais rápido. Inclusive, em Dourados, o Mercado Livre entrega em 2 dias e antes era 1 mês. Então, assim, é muito legal morar numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul e ter uma entrega rápida. E não é só isso. Essas são as duas regiões que estão também acelerando economicamente. Também são as regiões com maior crescimento populacional. E por isso, muito impulsionado pelo setor agro, que a gente tem esses números tão exorbitantes de crescimento. E, para completar isso, a gente tem preços de frete descendo. Então, quando a gente olha isso comparado com o ano passado, o preço de frete também vocês podem ver que está descendo. E vejam que isso chega até no interior, não são só nas capitais. Agora vamos falar um pouquinho dos hábitos do consumidor. Então, como que a galera está comprando? O que aconteceu nesses últimos 6 meses? Então, aqui a gente tem alguns fatos interessantes. A gente tem 3,7 compras em 6 meses, tá, galera? A gente tem mais de 4 categorias e um gasto médio de R$1.000. Quando a gente vai aí se aprofundando na nossa base, a gente consegue identificar um perfil ainda mais gastador, que a gente chama. Então, esse é o nome que a gente dá mesmo, que é um perfil gastador. O que ele é? Esse perfil, ele está acima de todas aquelas métricas. Então, ele está gastando com mais frequência, ou seja, ele está gastando 7 vezes, como vocês podem ver ali, ao invés de 4,7. Ele também, ele tem um ticket médio maior e ele também compra mais categorias. Então, ele ganha em todos os critérios, ele acaba fazendo mais. E por que isso aqui é relevante? Porque a gente consegue entender também o comportamento dele, e vocês vão ver a canetinha de novo. Então, você vê que desse público, então pega um recorte, eles representam 4,5% de todos os consumidores. E dentro desse público, 37% compraram algum item de beleza e perfumaria. Dentro desse público, de tudo que eles gastaram em saúde, 45% foi com caneta emagrecedora, então dá para ver que é um ótimo negócio. E outra evidência de que esse público, além de comprar muito, ele também tem uma renda alta, ou ele tem um alto apetite para compra de e-commerce, é que eles gastam em média 29% a mais quando eles trocam de celular. Então, realmente, para você vendedor, é um público que você deveria se preocupar em tentar atender. E aqui eu tenho até uma dica extra, que dentro desse público, na faixa etária de 45 a 54 anos, a concentração é ainda maior, são 10%. Então, a gente tem 10% das pessoas nessa faixa etária como gastadores, e que é uma informação que você pode usar para fazer as suas campanhas. E agora eu passo para a Fátima explicar o que a galera está buscando lá no Google. Sabe, eu não tive coragem de aderir às canetas emagrecedoras, mas eu sou uma boa usuária de smartphones, beleza, perfumaria e por aí vai. Mas enfim, o fato é que quem trabalha com varejo não morre de tédio. E para o Brasil isso é uma verdade, o brasileiro é ávido por ofertas. E no Google,
a gente tem no Brasil a maior quantidade de buscas para cada conversão. Isso diz realmente de uma população que quer muito fazer bons negócios. Antes de a gente entrar em forte, frente a tantas novas datas, como foi o 6/6, que foi um sucesso para o Mercado Livre, como tem as outras datas duplas por vindo e esse calendário disputando o bolso do usuário. Eu me planejei para comprar isso e terminou com um carrinho completamente diferente. Eu digo que são as inconsistências humanas, que sim, a gente quer tomar decisões racionais, estratégicas e ponderadas, mas que de repente a gente se esquece e acaba fazendo uma compra por impulso. Para vocês que querem vender, a boa notícia é que tem espaço para a gente capturar cada uma dessas oportunidades. São amplas. Então não é mais só eu quero comprar um tênis ou um calçado. Eu quero comprar um calçado para minha pisada pronada para quando eu for correr. Não é só uma busca por produto, é uma busca por necessidade. E aí a busca do Google vem respondendo e sofisticando essa forma de trabalhar. A gente vem lançando alguns produtos para mostrar essa IA generativa. O primeiro deles é o AI Overviews, esse daqui da esquerda, que mostra respostas na página de buscas para buscas mais complexas e longas. O segundo deles é uma adaptação a uma busca que a gente chama de multimodal. Voz, vídeo, texto e o que mais for preciso. Temos o Google Lens, que você aponta o celular com a câmera e você consegue ter a resposta. E o Circule para pesquisar, que também responde a esse tipo de busca. Por último, é uma busca mais assistida. Lançamos há poucas semanas no Brasil em português o modo IA, que é realmente para buscas ainda mais complexas. Esse exemplo que eu trouxe, ele está em inglês, mas já está disponível em português. E o que é o modo IA? Digamos que você quer comprar um tapete. E esse tapete não é um tapete qualquer, você quer um tapete para combinar com o seu sofá cinza. Mas não é simples porque você não quer um tapete que surge fácil, porque você tem 3 filhos e um cachorro. Então, com o modo IA, você consegue em segundos ter uma busca que poderia te levar a alguns dias. Então, é uma forma de a gente dizer que o comportamento do consumidor está mais entre formas multimodais, como eu falei, com buscas mais complexas e que o Google vem trazendo tecnologia que vai levar mais tráfego para o Mercado Livre para adaptar a essa demanda do usuário. Black Friday, a boa notícia é que a Black Friday continua forte, soberana e está fazendo 15 anos no Brasil. Faz 15 anos que o Google fez o primeiro evento, a primeira data, marcando a Black Friday no e-commerce. E olha o que ela não se tornou. E antes da gente falar do que vem para 2025, eu vou voltar para o Felipe. Das datas sazonais comparado com aquele mesmo mês. Ou seja, qual que é o recado que a gente já consegue perceber rapidamente aqui? A Black Friday ainda é super relevante. E o que eu estou falando aqui, vejam que tem até um sexta-feira escrito ali embaixo, eu estou falando exatamente da Black Friday. Depois eu vou falar do mês também, tá? Mas eu estou falando da Black Friday, então ela vem de 280%, ou seja, quase 3 vezes mais do que um dia normal de novembro. Então é a data mesmo que tem esse poder. Vocês podem ver que o 11/11 também consegue vender mais, num mês já muito forte. Mas a Black Friday ainda é o carro-chefe. E aí o que é legal da gente agora voltar um pouquinho e pensar como a Fátima falou, o que já aconteceu, né? O que aconteceu em 2024? Então em 2024 a gente teve um faturamento de 9 bilhões, o que já representa um crescimento de 10%, como a Fátima falou. A Black Friday está muito forte, sempre foi muito forte. E é legal também perceber que o ticket médio é mais alto. Ou seja, a gente tem um ticket médio aqui de 515 e quando a gente estava olhando o semestre, o ticket médio era 311. Por quê? Porque o consumidor ele guarda a Black Friday para comprar um item de preço mais alto. Então ele se programa para ter esse gasto no momento mais adequado para ele. E só para dar um breve histórico de Black Friday, a Fátima até trouxe já aos 15 anos, eu não vou ir tão longe, eu vou falar só dos últimos 4. Vamos lembrar que a gente teve a pandemia em 2020 e aí a Black Friday teve um pico. 21 e 22 não foram tão bons. 23 a gente teve um pequeno incremento, mas 24 a gente já considera que foi um ano de um incremento muito bom. Por quê? A gente teve 14% no aumento dos pedidos.
Então, realmente, a data está com muita força e pelo forte primeiro semestre que a gente teve, mesmo com os problemas econômicos do país, tudo indica que a gente vai ter uma nova Black Friday muito forte daqui para frente. E aí eu queria explicar um pouquinho para vocês o que acontece com a data. O mês todo ele tem um comportamento diferente pelo fato da Black Friday estar ali. E aí eu tenho um ponto que é até curioso. A primeira semana do mês de novembro do ano passado, aconteceu algo incrível. A primeira semana, ela vendeu 41% a mais do que a primeira semana de 23. A gente acredita que por causa do movimento, tanto do varejo físico quanto do digital, já falando de esquenta Black Friday, o consumidor já começou a se preparar para gastar e já começou a fazer as compras antes. Então esse é um ponto importante para vocês vendedores. Não esperem chegar a Black Friday, vocês vão ter que trabalhar isso um pouquinho antes. Outra data importante aqui, que está ganhando força no Brasil, é o 11/11, são as datas duplas, então também precisa prestar atenção, também precisa fazer um teste, porque se todo o mercado começa a antecipar as promoções para o 11/11 e você não, você pode acabar não tendo aquele consumidor, porque ele já vai ter comprado o produto de desejo. E é claro, nunca esquecendo, a sexta-feira sim ainda é o grande protagonista, dá para ver no gráfico, né? O gráfico fica até estranho, parece que ali está tudo reto, tá? Mas não está, porque realmente a diferença é muito grande. E a Black Friday desse ano, assim como foi do ano passado, ela cai exatamente no último dia do pagamento do 13º. Então, é a data limite, então vai ter muita grana no mercado nesse dia. Fátima, continua pra gente, agora mostrando da busca. 28 fez com a Offerwise, a intenção de compra da Black Friday era de 61%. Foi exatamente o número que se concretizou. 61% das pessoas que declararam que iriam comprar, efetivamente compraram. O crescimento nas buscas do Google foi de 36%, que bate até com o dado que a Roberta trouxe do crescimento de faturamento de 32%. É um número bem próximo. E o que é que a gente vê de categorias? Se o verão desse ano foi que nem o inverno para São Paulo e até para Recife, que fez frio, não sei se tem nordestino aqui, eu sou nordestina, moro aqui em São Paulo, mas se o verão for como o inverno for, quem trabalhar com ar e ventilação vai continuar vendendo muito. TV e vídeo, eletroportáteis, eletrodomésticos, então o crescimento está nessa régua cinza, o que foi acima são as categorias que cresceram e que se destacaram mais. E aí, qual vai usar e ela de alguma forma abastece essa compra? Tem um 34% que quer antecipar. Um terço desses usuários quer, eu já vou comprar, então me deixa comprar logo. Tem 40% que nem pensariam em comprar algum produto se não fosse essa equação do bom negócio que uma Black Friday permite. E tem um 30% que quer melhorar e aprimorar um produto que já tem, é o dor e tudo mais. Os brasileiros conhecem 4, pesquisaram em 3 e faz compras em 2. Quando a gente pergunta do apetite, aquele consumidor estratégico que planeja, que compara, ele quer esperar para Black Friday. Nessa pesquisa que a gente fez recentemente, tem uma metade dos consumidores que já tem lista pronta para Black Friday. Quem já começou a fazer sua lista? Eu vou me mudar e eu já estou com um enxoval de cameba, que eu quero esperar a oferta na Black Friday, que eu vou fazer muita compra para ela pelo Mercado Livre. E vocês sabem que o Mercado Livre tem... Aê! Aqui é a Experience, aqui o pessoal, Gabriel, todo mundo aqui. O que aconteceu aqui hoje, irmãos? Maravilhoso, né? Vim aqui para vender ingresso, já vendi 50 ingressos. Parabéns, meu amigo! Gabriel Rodrigo, aqui daí, né? Rodrigo, 50 ingressos aqui, ó. Ó, vamos na vender... tabela, já. Na tabela, já são sua campanha. Os maiores experts em e-commerce, né, Gabriel? Estaremos lá no AI Brasil Experience, hein? Boa. Aê! Não, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar todo o staff de vocês, já vou... Eu tô gravando isso. Não, nós vamos pro nosso jantar, eu vou levar a galera Vamos pro jantar. E nós vamos anunciar lá no jantar que eles vão comprar o ingresso. Então, Maior ingresso de IA para democratizar e tirar o Brasil da segunda divisão. Vamos lá, hein? Parabéns. Aê! Uhul! Moisés, onde que a gente está aqui? Nós estamos na palestra da Conf, outro grupo empresarial, no guarda-chuva do Pedro. Nós vamos ouvir o CEO dele. Como é que chama o CEO dele? Felipe. Felipe. Evento incrível no Transamérica, muito legal. Vamos lá, a palestra vai começar agora. Ah, que legal. E olha só.
tá colocando ali. Meli os patrocinadores. Experience. Olha os patrocinadores. Uhul! Dia 30 a 31 de outubro, AI Brasil Experience. Outra experiência para revolucionar aí a inteligência artificial dentro de você. Beijo! Valeu, valeu. Estamos aqui no Meli Experience 25. O que aconteceu aqui? Ó, Rodrigão, casal maravilhoso aqui, ó, de Jacareí. 5 ingressos na promoção que você acabou de entrar, 399. Eu quero um Pix. Me dá um Pix aqui que ela vai comprar aqui agora, depois eu mando ingresso pra ela. Tem o Pix da Tatiana, que nós botamos no jantar de ontem. Isso. Ó, o casal vai no evento com a gente aqui. É meu Fechou? irmão. É meu irmão. Tá bom, então precisa arrumar um namorado pra ela, então. Pode arrumar. Eu sou bom nisso. Você tem namorada ou não? Não, a gente também não, também não. Deixa que eu também arrumo. Arruma tudo. Vai lá que você vai arranjar um namorado que entende de inteligência artificial. Ó. Segmento como um todo, principalmente para o que a gente está fazendo para revolucionar o transporte de pesados. E é muito do que a gente tem feito aí desde 2023 para a categoria. O que está incluído aqui, né, das categorias que eu gerencio? Então a gente tem geladeira, máquina de lavar, fogões, freezers e ar-condicionado. A gente tem um estande do Clips aqui, inclusive, quem tiver curiosidade de entender mais profundamente como é que funciona, eu acho que vale a pena, porque de verdade, dentro das categorias de eletrônicos aqui, a gente explicar esses diferenciais de um jeito simples para o consumidor. E aqui cresce mais rápido. Isso aqui é um recorte de supermercados e cada Mas vamos mais um, né? Uso. E aqui eu acho que é um ponto bem E olha. Aê! Aê! Ó, hoje a Conf está aqui no Meli Experience, né, Vanessa? Exatamente. E aí, stand pronto lá, dia 30, 31, a gente vai estar no AI Brasil Experience. E a Conf, Maior patrocinadora. maior patrocinadora, e a gente quer democratizar a inteligência artificial no Brasil. E a Neotrust traz inteligência pro negócio. Não percam. 30, 31. Beijo. Beijo. Ei, Rafa. Cadê o Danilo? O Danilo que vendeu. Vai vender outro aqui. Semana já vai fechar o contrato aqui, né, Semana? Aproveita a liquidação. Aqui, ó. É isso. Uhul! Semana, vendido! Vendido! Olha, vendeu aqui, ó. Não, esse aqui eu vou dar com desconto. Vendemos um. Aqui temos. Falou a ideia pra ele, Você vai. Ó, você já. Ó, Karen. Vai comprar aqui. Eu sou a cliente mais fiel de vocês. Aê! Mas você não quer comprar um? O quê? Você já é cliente, né? Eu já sou. Ela tá querendo. Tá ficando bom ou não tá ficando bom? E olha que eu dou pitaco, hein? O Jean e o Léo sabem. Mas tem que dar pitaco mesmo. Não, Pedro, mostrei pra ela. Cliente que eles falam chato é o cliente que é mais. É o cliente que nos ajuda a fazer o melhor produto. Eu mostrei. Chato. Às vezes você sabe, nos bastidores falam. Eu mostrei pra ela a Você nunca plataforma. falou isso. Você falou. Eu? Deve me xingar. Eu amo meus sotaque clientes. dela. O Léo deve me xingar. Vai Eu comer um mostrei docinho. pra ela a plataforma nova, a Trains. Ali a gente abriu eletroportáteis. E aí olhou qual foi o produto que mais vendeu em crescimento, mais cresceu nos últimos 7 dias. Aí apareceu uma chaleira lá, uma chaleira elétrica. Sim, aí que a fantástico. Karen falou, explica aí, Karen. Na hora que apareceu a chaleira Eu tô ali, filmando, tá? eu falei, eu sei por que essa chaleira tem em primeiro lugar. Porque a Van anunciou em rede nacional e refletiu no canal online. E foi, ele abriu o gráfico nos dias que a Van anunciou. Dia onde? Funciona ou não funciona essa merda? E daí mostra o gráfico, baixinho, nesses dias, pum. Meu. Por isso. Uhul!
Como explicar os movimentos de mercado? Como vou explicar? Mas daí você vai entender como é que funciona, porque as pessoas não entendem o que a gente faz, né? Sim. Não entendem.